Pensa naquele robô aspirador super prático que deixa a casa um brinco sozinho. Pois é, ele pode ser a chave, literalmente a chave que o invasor precisa para entrar na rede de casa. Nessa nossa análise, a gente vai desvendar como esse aparelho tão útil esconde um risco de segurança que, olha, é surpreendente. E claro, mais importante, como se proteger. Nosso roteiro é bem direto. A gente começa com uma analogia para entender a raiz do problema, depois mergulha nos 5 maiores riscos, conecta isso com o home office e para fechar um passo a passo de segurança de 5 minutinhos que qualquer um pode fazer. Então, vamos lá. Para começar, vamos enxergar a segurança por um ângulo um pouquinho diferente. Parece uma pergunta boba, né? É óbvio que não. Ninguém em sã consciência entregaria a chave de casa para um desconhecido. É o nosso porto seguro, o lugar onde a gente controla quem entra e quem sai. A questão é, por que então a gente deixa uma chave digital dando sopa na nossa rede o tempo todo? Cada aparelho smart conectado ao Wi-Fi sem a segurança correta é exatamente isso, uma porta destrancada, online 24/7, que a gente muitas vezes até esquece que existe. E para entender o tamanho do risco, a gente precisa parar de ver esses aparelhos como, sei lá, aspiradores e lâmpadas, e começar a enxergar o que eles realmente são: computadores, pequenos computadores. É isso mesmo. Aquele robô aspirador, a lâmpada inteligente, a câmera de segurança, tudo isso são pequenos computadores. O problema é que a gente instala, configura e esquece. E é justamente nesse esquecimento que mora o perigo, tornando eles um alvo perfeito. Certo. Então, quais são os perigos na prática? Vamos detalhar agora os 5 principais riscos que esses computadores esquecidos trazem para dentro da nossa casa. O primeiro, e um dos mais graves, é o que chamam de tomada de contas. O que isso quer dizer? Que o invasor pode basicamente tomar o controle do seu aparelho. Imagina alguém não só vendo o mapa detalhado da sua casa pelo aplicativo do aspirador, mas sabendo exatamente a planta do imóvel e as rotinas dos moradores. Assustador, né? O perigo vai muito além, desde uma perda total de privacidade até ser a porta de entrada para golpes mais elaborados. A boa notícia é que a solução é simples e muito eficaz. Usar uma senha forte e única para o aplicativo e, pelo amor de Deus, ativar a autenticação de 2 fatores. Essa é a primeira e mais forte barreira de defesa. O segundo risco é o da exposição de dados e privacidade. Como a gente falou, esses aspiradores criam mapas super detalhados da casa. Eles aprendem as rotinas, sabem direitinho quando tem gente em casa e quando não tem. O que foi criado para ser uma conveniência acaba se tornando uma mina de ouro de informações privadas. E esses dados, claro, podem ser usados para fins maliciosos. Então a dica aqui é: revise as permissões do app. Ele precisa mesmo de acesso ao microfone? Por quê? Desative funções de nuvem que não são usadas. A regra de ouro é: quanto menos dados compartilhados, mais segurança. Ok, vamos ao terceiro risco. O seu aparelho se tornar o elo mais fraco de toda a sua rede. Pensa bem, a gente se preocupa com o computador, né? Bota a senha forte, antivírus, atualiza sempre. Mas e o robô aspirador? A maioria das vezes ele fica lá com a senha padrão de fábrica e sem nunca receber uma atualização. Ele vira o ponto fraco que quebra toda a corrente de segurança da casa. O quarto risco é um pouco mais sutil. É o abandono por parte do fabricante. A tecnologia não para, e com o tempo, as empresas simplesmente deixam de dar suporte para aparelhos mais antigos. Quando isso acontece, o seu dispositivo fica vulnerável, para sempre. Qualquer nova falha de segurança que for descoberta vira uma porta aberta permanentemente na sua rede. E chegamos ao nosso quinto e último risco, que são as integrações com outros serviços. Sabe quando a gente conecta o aspirador com o assistente de voz para dar comandos? Então, ali se cria uma ponte entre 2 sistemas. Se a segurança da assistente for comprometida, o aspirador também pode ser. E o contrário também vale. Cada nova conexão é uma nova porta em potencial para ser arrombada. E agora, para quem trabalha de casa, a coisa fica ainda mais séria. Esse risco, que parecia pessoal, pode virar um problemão profissional. Se o laptop do trabalho está na mesma rede Wi-Fi que um aspirador vulnerável, a rede da empresa pode estar em risco. E a ação mais importante que se pode tomar está aqui. Crie uma rede de convidados só para os dispositivos inteligentes. Isso cria um muro, isolando completamente esses aparelhos do seu trabalho. Ufa, já entendemos bem os riscos. Agora, a parte mais importante. O que fazer? Aqui vai uma auditoria rápida de 5 minutos que dá para fazer agora mesmo e aumentar muito a proteção. Se for para guardar uma única coisa de toda essa conversa, que seja este slide. São 5 passos bem simples.
Primeiro, proteja a conta do app com senha forte e autenticação de 2 fatores. Segundo, atualize tudo, o aparelho e o aplicativo, sempre. Terceiro, e isso é crucial, isole os aparelhos numa rede de convidados. Quarto, faça uma limpa nas permissões e integrações que não usa. E quinto, dê uma checada se o fabricante ainda dá suporte para o seu modelo. E para a gente fechar, fica essa reflexão. A tecnologia Smart é fantástica. O problema não é ela. O problema é ter essa tecnologia sem um pingo de governança, sem um mínimo de cuidado. O desafio não é fugir da tecnologia, mas sim aprender a gerenciá-la com responsabilidade dentro das nossas próprias casas.